Queridos irmãos, bom dia. Com alegria que nós recebemos o desafio da nossa querida diretora irmã Esther, da igreja, para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Muito obrigado, queridos irmãos da PIB de Nova Iguaçu, nossas famílias, também nossos internautas. Se você estiver nos acompanhando, será uma grande alegria para nós. A nossa igreja, a primeira igreja batista de Nova Iguaçu, se alegra com a sua presença. E, meus irmãos, é muito lindo esse tema que nós fomos desafiados a estudarmos junto. Creio que todos nós temos algo para aprender, também ensinar, né? Então, meus irmãos, eu quero te convidar para nós estarmos pensando um pouco a respeito desse tema, o Espírito Santo, presença, atuação no Novo Testamento. Lindo esse tema. E essa nossa revista, meus irmãos, da Conversão Batista, é muito interessante. Compromisso é a nossa revista. E eu convido você para estarmos aqui refletindo, aprendendo nesse texto lindo da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de 1 ao 47. Mas eu destaco, meus irmãos, aqui na nossa revista, o texto áureo que se encontra em Atos 2, 16 e o 17. Meus irmãos, nós podíamos resumir a lição nesses dois versos, pela profundidade, pelo desafio que é a palavra de Deus, não é? E nesses dois versos, ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 16 e 17, bem assim: mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Irmãos, é quando nós falamos de juventude, nós falamos de sonhos de velhos, é muito relativo, porque nós temos, irmãos, cronologicamente, cada um de nós temos nossas idades. Mais interessante quando nós entendemos que o importante é o que está na nossa mente, no nosso coração, os nossos desafios, nossos compromissos, e cada um dia ele é relevante, ele é importante, e nós podemos usar ele da melhor forma para abençoar tantas vidas que carecem de um abraço, de um cuidado. Eu não me canso de dizer isso, porque a nossa idade, ela depende do nosso estado de espírito, né? Nossos projetos, nossa vida. Isso é lindo demais, é quando nós temos esse entendimento. Irmãos, esse texto, quando ele fala aqui do nossos velhos sonharão, que é o nosso texto áureo, ele fala muito forte ao coração de tantos quantos estudam essa palavra, porque ela traz para nós reflexões, ela traz para nós ensinamentos. E nós vemos, irmão, muitas vezes grandes rituais, grandes projetos evangelísticos, mas nós não podemos de maneira alguma deixar que esse ide do Senhor Jesus, esse convite do Espírito Santo para que nós possamos fazer discípulo. Esse é o desafio da igreja nesse tempo. E a nossa revista traz aqui o primeiro tópico: a presença do Espírito Santo habita no íntimo. É um fenômeno particular do Novo Testamento, que se encontra lá em João 14, 17,
Em primeiro lugar, o Espírito vem ao crente como agente da regeneração e depois os crentes são capacitados e usados pelo Espírito Santo no Novo Testamento. A palavra é pneumatóis ou pneuma, né? Esta palavra significa espírito, fôlego, vento. Irmãos, isso aí é algo extraordinário para nos levar a um raciocínio, a um entendimento, o que representa o Espírito Santo na vida do cristão, na vida do ser humano, do homem, no discípulo de Jesus. E ele fala que pneuma se refere ao movimento dinâmico do ar. E o sufixo ma denota o resultado desta ação com ênfase sobre seu poder inerente. Irmãos, para nós refletirmos e para nós alcançarmos o entendimento, nós podemos comparar esse espírito, né, o vento, sendo que pneuma, né? O que é um pneu de carro? Vamos pensar em um pneu. Esse pneu, ele tem uma função extraordinária. Mas o que seria desse pneu se não tivesse o ar, né? O que seria da minha vida sem o Espírito de Deus em mim, né? O nosso fôlego de vida, nós vamos existir, mas o que nós faríamos? Um corpo sem o fôlego da vida, né? Então nós comparamos aqui com um pneu de um carro. Ele é muito útil, tem o seu valor, mas ele precisa de estar com compressão para que ele rode e cumpra a função dele. E nós, como servo de Deus, irmão, se nós não tivermos esse Espírito Santo, esse fôlego da vida, esse entusiasmo em levar a mensagem de esperança, de salvação às pessoas, para que serve a minha vida? Eu vou existir, mas eu não vou ter função. Esse dinamismo inerente. Função é o resultado, irmão, desse pneu, mais o ar que se coloca nele para que ele possa cumprir a função dele. Eu achei interessante. E então, meus irmãos, mais ou menos, esse é a função do Espírito Santo em mim. Na igreja, nós precisamos de funcionar, temos que ter uma função. E o outro tópico, o nascimento de Jesus, apresenta a sua concepção da obra do Espírito Santo. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo. É um ato miraculoso divino, o mistério de Deus que aponta para o Espírito Santo como sendo ele o responsável pela concepção de Maria, a mãe do Criador, a mãe do Salvador, a mãe de Jesus. Irmãos, esse milagre que nós muitas vezes não entendemos. E nós vemos no decorrer da história, nós vamos ainda um pouco à frente, que o Espírito Santo, ele move, ele faz algo extraordinário. E o nascimento de Maria, uma virgem, como que ela engravidou-se, né? Através do Espírito Santo. Ela concebeu. E nós precisamos entender, meus irmãos, que esse é o mover do Espírito Santo. Que muitas vezes ele vem trazendo para nós, ele diz aqui, um poder miraculoso. O milagre do Senhor Jesus, quando o Espírito Santo, ele está em nós, nós podemos fazer algo extraordinário, irmãos. Além daquilo que eu posso fazer com a minha força, com a minha capacidade, com os nossos recursos, né, intelectuais, nossos recursos profissionais. E o Espírito Santo, ele usa o ser humano, usa o Filho de Deus, os discípulos, de forma extraordinária, como desde os primórdios. Vemos homens que o Senhor Jesus fez grandes obras e continua fazendo até hoje, de uma forma diferente, mas ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
quando nós deixamos-nos ser usados pelo Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo no nascimento de Jesus, outro milagre, outra história lindíssima, né? A chegada do Messias era aguardado por todo aquele que tinha o entendimento do Antigo Testamento. Muitos profetas já haviam anunciado a vinda do Messias ao mundo. Entre os profetas, Isaías é enfático ao falar da concepção sobrenatural do Messias, que nós encontramos lá em Isaías 7,14, muito lindo esse texto, que fala que sim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou podemos também, no original, Deus conosco, ou Deus estar conosco. Isso é lindo, irmão. Isso é lindo quando nós temos esse entendimento do grande milagre que o Senhor Jesus pode fazer através da nossa vida, e é quando o Espírito Santo ele habita em nós. Esta promessa tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Mateus explica esse acontecimento. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José. Mas antes de se unir, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmão, então aqui está o grande milagre, o poder do Espírito Santo. Quando nós permitimos, nós abrimos, nós deixamos Deus usar a nossa vida, nós podemos fazer algo sobrenatural, né? E continuando aqui, na presença, na expressão, mas antes de se unir, é apresentado o grande ato miraculoso de Deus por meio do Espírito Santo. Maria não poderia ser mãe utilizando-se de uma gravidez comum, isto é, da relação entre um homem e uma mulher. Pois tanto o texto de Isaías e o de Mateus acima citado não deixam qualquer dúvida da situação de Maria, que se encontrava virgem. Irmãos, é algo que nós podemos refletir. Quando Deus quer usar, Ele usa qualquer pessoa, irmão. Ele usou uma moça virgem, sem contato com seu futuro esposo, e ela ficou grávida, né? E deu à luz ao Filho de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vamos abordando alguns assuntos interessantes que eu acho que é relevante para nós. Em seguida, o Espírito Santo é quem aparece conduzindo Jesus ao deserto. Mateus 4:1, ele nos orienta, nos ensina a importância de nós termos essa dependência do Senhor Jesus, onde se registra a vitória de Jesus sobre a tentação. E aqui, irmão, a sua atuação no ministério dos apóstolos, o Espírito Santo é quem conduz a ação da comunidade cristã no ato dos apóstolos. Guia missionários enviados a pregar a palavra de Deus, começando em Jerusalém, chegando a Roma. Assim se inicia a ordem de Jesus, declarada em Atos 1:8. Por 52 vezes o Espírito é mencionado como condutor da ação nos Atos dos Apóstolos. E bom, que texto extraordinário! Quantos ensinamentos, quantas lições nós podemos tirar desse texto. E ele diz mais: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmão, mas o que é isso? Como nós podemos aqui
entender esse grande milagre de Jesus. Como que Jesus pode, como nós podemos entender esse texto? E aqui nós podemos pensar, meu irmão, que eles denotam que todos os habitantes da terra, dividido em três classes. E ele cita aqui o primeiro, os judeus, que aderiam à lei de Moisés, os escritos proféticos e Deus verdadeiro. Irmãos, então, esses são os confins da terra. Nós podemos aqui imaginar que os confins da terra literalmente. E ele citou, ele nos deu algumas vertentes. E o segundo, ele diz, os samaritanos, um povo mestiço que adoravam a Deus de Israel e outros deuses, né? Que está lá em 2 Reis 17:5. O terceiro são os gentios, pagãos, né? De todas as outras partes do mundo, viciados em idolatria. Os 12 discípulos foram enviados a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, quando nós lemos esse texto, e nós muitas vezes pensamos assim, onde é a Jerusalém? Onde é Samaria? Onde é a Judéia? Né? Ele fala tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, meus irmãos, é quando ele nos convoca para uma missão, nós podemos aqui dar a nossa Jerusalém, aqui na nossa igreja, dentro da nossa cidade, dentro dos nossos bairros, né? Dentro da cidade de Nova Iguaçu. Mas ele convoca, irmãos, tudo isso representa aos confins da terra. Porque aquilo que nós pregamos hoje aqui, meu irmão, em nossa igreja, aonde que pode chegar a palavra do Senhor? Aonde que a nossa voz será alcançada através dos canais, das mídias? Então, meus irmãos, muitas vezes nós ficamos engessados. Não, eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder, porque eu sou pequenino, não tenho, a minha vida não é tão relevante, eu não tenho muitos contatos. Mas quando nós deixamos, meus irmãos, a nossa vida na mão do Senhor Jesus, Ele pode nos direcionar. A nossa voz, a nossa palavra pode chegar ao objetivo que é o mundo inteiro. É os confins da terra, né? E nós vemos aqui, meus irmãos, quantas vezes que nós focamos o nosso pensamento, as nossas decisões em algo que nós achamos tão importante e relevante. Mas Deus muitas vezes usa as coisas simples, irmão, para fazer algo grandioso, extraordinário. E nós precisamos permitir que o Senhor Jesus, Ele nos use de alguma maneira. Quando nós abrimos nosso coração e deixamos que Ele toma conta de nós. E mais à frente, irmãos, aqui na nossa revista, se nos evangelhos e nas narrativas de Lucas, é Jesus quem lidera o processo da ação de Deus na história. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito é o grande personagem. Essa ênfase do Espírito em Atos permite que muitos estudiosos da Bíblia entendam Atos dos Apóstolos como o Evangelho do Espírito. Desejar o Espírito é caminhar para recebê-lo de Deus, que está lá em Lucas 11:13. Deus nos ama infinitamente, por isso deixa-nos livre para abrir-nos e perceber a ação dele em nós. Irmão, quando é que nós vamos chegar a essa maturidade? Eu creio, irmão, que depende de mim e de você. Quando nós temos escuta, nós ouvimos e queremos aprender e nos colocar à disposição do Senhor Jesus.
para cumprir a missão dele. Sermos discípulos de Jesus nesse tempo. Eu vejo a importância de nós sermos igreja unidade. Talvez mais do que todo um aparato, não é? Uma montagem de algo que não é fácil, que dá muito trabalho, você manter, né, uma estrutura. E muitas vezes as pessoas não têm ouvido, audição, eles não querem, eles não recebem. E muitas vezes no relacionamento, irmão, nós conseguimos abrir um contato e ali nós podemos falar desse amor de Jesus, deixarmos ser usado pelo Espírito Santo em nós. Somente através dele nós podemos realizar essa grande obra, que é alcançar o mundo, levar a mensagem de esperança aos confins da terra. E aqui nesse tópico, ele fala de Barnabé, né? Pouco a pouco ele vai sendo guiado pelo Espírito e sente necessidade de colocar sua vida à disposição do projeto de Deus. Torna-se um dos principais missionários da comunidade cristã primitiva. O Espírito Santo impele as pessoas a libertarem-se das amarras do poder econômico. Quem é movido pelo Espírito Santo partilha seu poder econômico. Irmão, que história lindíssima de Barnabé. Quando ele tinha lá a sua propriedade, né? A revista cita aqui, e ele abriu mão disso. Como que isso acontece, irmão, se não for através do Espírito Santo de Deus apenas usando nossas vidas? Quando nós temos essa intimidade com Deus, quando nós permitimos que o Senhor mova a nossa vida, nós podemos fazer algo, irmão. Não é com muito que temos, mas é com pouco. Não é? O Senhor Jesus, ele não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Com aquele amor que nós temos, que nós entendemos e recebemos do Senhor Jesus. Quando nós temos a capacidade, a sensibilidade de reconhecer o tão grande sacrifício do Senhor Jesus fez por mim e por você. E nós muitas vezes não abrimos mão, meus irmãos, nem do nosso tempo, nem dos nossos bens, de nada que nós temos. Porque nós achamos que eu não tenho esse compromisso, não é? Então nós precisamos permitir que o Espírito Santo toque no nosso coração e nós nos tornamos pessoas sensíveis. E ele fecha-se a ação do Espírito Santo e grave o perigoso, porque a pessoa fecha os olhos e o coração e evidencia, e a evidência das obras do Espírito Santo. Irmãos, que perigo! O texto fala, quando nós fecha-se a ação do Espírito Santo e grave. É grave demais, porque é perigoso, porque a pessoa fecha os olhos e o coração à evidência das obras do Espírito Santo, que é graciosa, irmão, que é milagrosa na nossa vida, e negando-as, rejeita a oferta suprema que Deus lhe fez e se exclui da salvação. O Espírito Santo é mestre em situações de conflito. Irmãos, quando nós falamos que o único pecado que não tem salvação é blasfêmia, é nós blasfemarmos do Espírito Santo de Deus. E aqui, com outras palavras, irmãos, ele diz, quando nós negamos essa atuação, essa ação do Espírito Santo, nós estamos também rejeitando a salvação que Cristo proporcionou na cruz do Calvário. Ele comprou e pagou com um alto preço por a minha vida, a minha salvação. E muitas vezes nós fechamos os ouvidos, irmão, e nós perdemos essa grande oportunidade, essa nobreza
que é o cuidado de Deus comigo. Nós possuirmos a esperança da vida eterna, a nossa salvação. E isso acontece quando nós fechamos o ouvido para não ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e o que tem acontecido com essa geração, irmão? Eles têm trocado todos os ensinamentos, todo o cuidado, zelo de um pai, de uma mãe, de uma família, e troca por algumas palavras, irmãos, de um grupo pequeno de amigos, muitas vezes nas escolas, muitas vezes no seu meio social. E eles se esquecem, irmão, de tudo aquilo que foi ensinado, os princípios que foi ensinado no berço, desde a concepção, o nascimento e até a idade do adolescente, do jovem, irmão, eles têm trocado por uma oferta fúteis de coleguinhas, de grupos, irmãos, que não tem nada a oferecer. Infelizmente, essa é a realidade dessa geração contemporânea, irmão. Mas nós precisamos ser a base, irmão. Se nós não tivermos um cuidado, uma dependência do Espírito Santo, nós não temos como ajudá-los, irmão. Então nós precisamos permitir o Espírito Santo em nós, para que eles possam olhar para nós, irmão, e ser guardado, sustentado, salvo, irmão. Porque eu não posso fazer se o Senhor Jesus não cuidar, não usar a nossa vida. E somente através do Espírito Santo nós podemos ser usados, irmão, para que nós possamos convencer essa geração, sermos base para eles, para que eles não se percam, para que eles não morram, irmão, sem Cristo e sem salvação. O Evangelho de Lucas, meus irmãos, narra por 3 vezes que, impulsionado pelo Espírito de Jesus, deve subir para Jerusalém e que será morto, mas ressuscitará. O apóstolo Paulo também teve de discernir em meio aos conflitos, pois por 3 vezes disseram a ele que não subisse a Jerusalém, pois lá seria preso e maltratado. Mas o apóstolo acabou discernindo que deveria seguir firmemente o caminho trilhado por Jesus. E assim o fez. Uma pessoa guiada pelo Espírito, mesmo no meio dos conflitos, vive a alegria, a paz, a serenidade, saboreia a beleza da pequenez da vida, nutrindo-se do divino que se tornou humano. Irmãos, imagine que coisa linda. Eu cumpri a ordem do Senhor Jesus. Irmãos, eu saber que essa missão não é fácil. E o Evangelho não oferece facilidade, irmão. Oferece o santo sacrifício do Senhor Jesus. Mas nós, muitas vezes, irmão, preferimos atalhos. Preferimos seguir caminhos fáceis, irmão. E nós não encontramos base, fundamento da palavra de Deus para essas facilidades. O que nós encontramos, sim, é a alegria, o prazer, o entusiasmo que somente o Espírito Santo nos dá. Nos enche, irmão, como o pneu. Quando ele recebe o fôlego, o ar, o Espírito, ele se torna útil, ele se torna relevante e cumpre a missão que ele tem. E não é diferente conosco, irmão. Não adianta eu ser uma pessoa, mas que eu não for direcionado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Somente dessa forma nós podemos, irmão, ser eficazes nesse tempo. Essa perspectiva aparece em inúmeras passagens do Evangelho de Lucas, principalmente nas parábolas da misericórdia, nas quais o Evangelho faz questão de enfatizar a alegria que contagia um pastor, uma mulher e um pai, ao encontrarem o que estava perdido. Irmãos, imagina
Ele dá esse entendimento, enfatiza a alegria que contagia um pastor, uma mulher e um pai ao encontrar o que estava perdido. Irmão, não tem como nós descrever, isso é imensurável, não tem como nós medirmos quando o Espírito Santo está em nós e nós vemos que o Senhor, no tempo certo, Ele vai nos atender, irmão. Nenhum filho pede ao pai um pão e ele dará uma pedra. Então eu vejo, queridos irmãos, que a nossa família, nossos pais, nossos líderes, eles representam o Senhor Jesus na vida da igreja, na vida da humanidade, porque nunca ele vai querer oferecer algo que não seja bom, que não seja relevante, que não atenda à expectativa de nenhum ser que carece da graça de Deus. E aqui nós vemos, irmãos, a atuação do Espírito Santo no ministério de Paulo. Para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é quem dirige os homens, em Romanos 8,13, Gálatas 5,16. E por meio dele, o homem pode ser dotado de dons estático e de operação milagrosa. Essa manifestação do Espírito na pessoa tem como propósito a edificação da igreja. Irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. Para o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é quem dirige os homens. E por meio dele, o homem pode ser dotado de dons estáticos e de operações milagrosas. Vamos entender, meu irmão, essa fala do apóstolo Paulo. Quem eu sou, irmão, sem o Espírito Santo? Eu sou uma pessoa estática. Eu existo. Eu sou um pneu vazio. Mas quando nós nos revestimos do poder de Deus, nós fazemos milagre. Nós podemos fazer algo extraordinário. Nós podemos gerar. Nós podemos ser dinâmicos, irmão. Nós podemos operar e produzir energia, produzir resultado, produzir frutos, irmão. Uma árvore, ela é estática, mas a sua função é produzir frutos, irmãos. Deliciosos frutos. Nós somos estáticos, o homem é estático. Mas quando o Espírito Santo usa a nossa vida, nós podemos ser dinâmicos, nós podemos ser produtivos, nós podemos levar a mensagem a milhares de vidas, podemos salvar pessoas, levá-lo ao arrependimento e construir um mundo melhor, irmão. Muitas vezes nós falamos que nós pregamos o evangelho para que a igreja encha, mas é para que nós tenhamos qualidade, irmão. Quando nós conhecemos esse Deus, quando o Espírito Santo nos move, nós podemos construir, meus irmãos, famílias produtivas, vidas que abençoem. E esse mundo, essa geração, meus irmãos, ela tem caminhado para miséria. Misericórdia. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem usado de misericórdia. Córdia, coração. Resgate do homem da miséria. Misericórdia. Irmão, nós precisamos refletir naquilo que o Senhor Jesus chamou a igreja. Nós, como igreja, irmão, precisamos nos mover, precisamos entender qual é o nosso papel. Eu creio que essa lição, ela traz para nós reflexões importantes
para a teologia cristã do primeiro século, o simples fato da conversão já significa o recebimento do Espírito Santo. Irmão, o que será do homem? Nós vemos igrejas cheias, irmãos, mas de homens que não receberam o Espírito Santo. Ele é uma pessoa estática que não produz. E nós precisamos entender isso, irmão, com clareza, com simplicidade. O texto de Atos 16, 5 a 10, é um clássico, a declaração de como o apóstolo Paulo era conduzido em suas ações missionárias pelo Espírito Santo. Irmãos, que coisa linda quando nós podemos aqui ouvir a voz do Senhor Jesus. Deixa eu ler o versículo 9 de Atos 16, porque ele traz para nós uma reflexão importante, interessante. Atos 16, nós vamos ler o 9 e o 10. 16, versículo 9 e 10, que fala bem assim. Atos 16, versículo 9 e 10, 16, 9 e 10, fala assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Irmãos, isso é a ação do Espírito Santo de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, como atua o Espírito Santo na vida do homem, do ser humano. E Paulo, ele tinha uma direção, irmão, mas ele recebeu a visão do Espírito Santo. E ele simplesmente, ele converteu-se essa direção e partiu para essa outra direção. Porque tinha pessoas clamando pela graça de Deus, pedindo socorro do Senhor Jesus. E Paulo não teve dificuldade em tomar essa decisão rápido, irmão, e levar a mensagem de esperança àquele local. E aqui a promessa do Espírito Santo na atuação para todos os crentes. O Espírito Santo está disponível para habitar e ter comunhão com quem crê e confessa que Jesus é seu Salvador e Senhor. Com a salvação, cada crente é batizado com o Espírito Santo. Todo aquele que crer em Cristo como Salvador precisa confessar. Porque se com sua boca confessar Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Irmãos, que coisa extraordinária. Irmãos, é essa a expectativa do coração de Deus. Que nós confessemos, irmãos, com a nossa boca. E que nós cremos com o coração. Para que nós tenhamos Cristo em nossa vida. Para que nós sejamos salvos, irmão. E nós falamos: ah, Senhor, então vamos para o céu. A promessa é essa. Mas Ele nos salva, irmão, todo momento, todo dia. Imagina a quantidade de anos da sua existência, irmão, nesse tempo. E há quanto tempo que o Senhor vem te salvando, vem cuidando de você, vem te dando todos os benefícios, irmão, da vida. E o que você tem feito, irmão, como servo do Senhor, em reconhecimento aos benefícios que o Senhor já fez por você? E nós vamos correr um pouquinho, meus irmãos, para nós ganharmos tempo. E eu quero concluir esse estudo, irmão, aqui com a doutrina do Espírito Santo. Ganha maior clareza nas páginas do Novo Testamento. Vemos com mais precisão
a ação do Espírito Santo nos escritos neotestamentários. E nós podemos ver lá em Hebreus 1, de 1 e 2, o Espírito Santo em Atos. Jesus orienta os discípulos pelo Espírito Santo até o dia em que foi elevado aos céus, após ter dado orientação pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Irmão, que coisa extraordinária. O poder do Espírito Santo para testemunhar. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmão, ele usa essa fala, irmão, para nós termos certeza. Aonde é que nós precisamos levar a mensagem de salvação? Ele diz que é para nós levar ao mundo inteiro. E esse mundo inteiro está onde? Está aonde que você estiver. Ali é o mundo. Ali é Samaria, ali é Judéia, ali é os confins da terra. E nós perdemos grandes oportunidades, irmão, de nós falarmos desse amor de Deus a tantas vidas que carecem, irmão. Tem um exemplo lindíssimo, irmão, ontem no meu trabalho. No final do expediente, pelo menos 3 pessoas chegaram, irmão, sofrendo profundamente. Uns por ter perdido entes queridos em luto, que já faz 1 ano e não consegue se esquecer, perdendo peso, sofrendo, simplesmente porque não entende a grandeza de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro dele, na sua vida, irmão. Não tem gratidão pelo benefício que o Senhor fez. E muitas vezes perde um ente querido já, uma morte totalmente típica, irmão. Pessoa quase 90 anos, e as pessoas não se convertem, não se convence, não aceita, não entende que isso é mistério de Deus, o nascer e o morrer. Triste é quando nós perdemos as crianças, os meninos, irmão, por rebeldia, por falta de obediência à palavra de Deus, falta de obediência a seus pais, irmão. É o que mais nós temos visto. Cada um lar, cada uma situação, irmão, é um sofrimento diferente. E muitas vezes nós não entendemos que o nosso telhado é de vidro, irmão. Quantas vezes que nós nos colocamos em posições como se nós tivéssemos alguns privilégios, além do meu irmão, do meu querido, e não temos, irmão. Todos nós temos nosso telhado de vidro e precisamos estar trabalhando o nosso coração, vivendo Cristo, buscando o socorro de Deus, pedindo orientação, para que nós possamos, irmão, cuidar de gente. E vamos seguir mais um pouquinho aqui. O Espírito Santo, nos demais livros do Novo Testamento, estava com os salvos e agora está no salvo. Estava com os salvos e agora está nos salvos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós os conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmão, João 14, 16 e 18. Que coisa extraordinária. Irmão, o Espírito Santo, ele estava conosco. Quando nós conhecemos esse Cristo, quando nós entregamos nossa vida, nosso coração, ele está dentro de nós, irmão. Nós precisamos perceber, ter a sensibilidade que o Senhor nos use, irmãos, em qualquer momento, em todo tempo. Mas nós, muitas vezes, irmão, por N motivos, nós nos esquecemos, irmão, desse tão grande... Meus irmãos, nós vamos estar encerrando esse estudo e Atos 2, 16, 17, a promessa que se cumpre. Mas isto
é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonho, e aquele que derramarei do meu espírito sobre o meu servo e sobre a minha serva, e eles profetizarão. Meus irmãos, aqui está o nosso desafio como servo de Deus, como homens de Deus, que tem uma grande responsabilidade, meus irmãos, de dar continuidade a essa grande obra do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo ele esteja nos direcionando, nos guardando, nos dando visões, nos capacitando. E nós sabemos, meus irmãos, nesse tempo, as dificuldades que nós temos, e tenho certeza que o Espírito Santo ele nos comove, ele nos incomoda, e assim nós possamos estar cumprindo a missão que o Senhor deu à sua igreja, e que Deus abençoe toda a nossa família, abençoe os nossos internautas, abençoe a liderança da nossa igreja, o nosso pastor Edgar, e nesse momento de convalescência, que ele tenha uma pronta recuperação, que o Senhor os direcione nesse final de ministério que tanto abençoou nossa cidade, nossa igreja. Tenho certeza que o Senhor ele tem um propósito muito especial. Quero agradecer cada uma família, cada um ouvinte, cada irmão que participaram desse estudo. E tenho certeza que nós não conseguimos abordar, meus irmãos, todos os pontos relevantes dessa lição. Mas o tempo que nós temos é pouco, mas que Deus nos abençoe e que Ele nos dê entendimento naquilo que ficou alguma dúvida, que nós possamos estar pedir uma direção do Senhor, que Ele nos conduza, nos guarde e esclareça o nosso coração. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que passamos juntos e que Deus nos abençoe. Querido Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio, Pai, que temos de estarmos estudando a Tua Palavra. Senhor, te pedimos, Deus, que Tu continue nos sustentando, nos guardando, nos dando sabedoria dos céus, capacidade, Pai, que o Teu Espírito Santo seja o grande provedor, Pai, nas nossas vidas, que nós possamos entender, Pai, qual é o Teu propósito, Deus, nas nossas vidas. Nós sejamos, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos construir, Pai, uma nação diferente, melhor, famílias melhores, que nós possamos construir uma sociedade melhor. E para que isso aconteça, ó Deus, cada um de nós temos que nos conscientizar que tudo isso começa em mim, começa em você. E nós podemos, Senhor, fazer que as nossas famílias, nossas vidas se multipliquem, né, no conhecimento da Tua Palavra. Pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas, nossos pecados, e suplicamos, Deus, que Tu nos dê uma semana de bênção e que a Tua Palavra sempre nos direcione em todos os momentos. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.